Por fim, chegamos no momento relacionado à Paixão de Cristo, né? A Paixão de Cristo é um evento muito especial, porque ele trata do cumprimento visível, né, dos símbolos que estavam, então, invisíveis ou visíveis a partir do próprio aspecto simbólico no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, já mencionamos aqui, a circunstância da Páscoa estabelecida através do sangue. Então, o sangue daquele cordeiro no Antigo Testamento, um sangue que garantia um certo aplacar, né, um mero aplacar da ira de Deus, e o sangue de Cristo, que é o sacrifício definitivo, propiciatório, como já vimos. Mas é preciso que entendamos que Cristo faz um transporte também do símbolo, ressignificando-o nos seguintes termos. Nós temos uma Páscoa no Antigo Testamento que Cristo torna um memorial e diferencia. É como se ele pegasse uma festa judaica, que foi o que aconteceu de fato, que é o Pessah, a festa que comemora a libertação do Egito, e agora ele dissesse aos cristãos, ó, não é essa Páscoa que eu quero que você comemore, eu quero que você comemore no lugar dela o memorial à minha morte. Olha que coisa. Então Cristo, e daí é um dos fatores que deixa muito claro que Cristo não é um paradigma enquanto judeu. Ele é um paradigma ele mesmo, enquanto o Cristo de Deus, que ressignifica o aspecto simbólico do Antigo Testamento, e mais uma vez faz isso, mudando o aspecto de uma festa. E é interessante que Pessah, a Páscoa judaica, ela é comemorada com vinho, é comemorada com pão e é comemorada com ervas amargas também. Eles comem as ervas amargas para se lembrarem do tempo de escravidão do Egito. E Cristo faz a ceia somente com pão e com vinho. Isso porque, obviamente, ele tomou as ervas amargas para ele. Só quem comeu as ervas amargas da Páscoa de Cristo foi ele mesmo, na cruz, vivendo a angústia do distanciamento do Pai, para que nós tivéssemos vida. Então, Cristo, ele se apropria deste símbolo de forma absolutamente literal, né? Transformando a festa Pessah na ceia dos cristãos. Então nós temos esse memorial da ceia, que tem de um lado o sangue, que agora não é mais o sangue da libertação do Cordeiro, mas é o sangue de Cristo, com o pão, que agora não significa somente os alimentos que eles tiveram posteriormente, né, que como simbolizava a Páscoa, né, um tempo de maior prosperidade, mas o próprio corpo, que naquele momento da ceia, Cristo diz, é partido. Então nós temos, em todo o ambiente da paixão, que é o que estamos pensando agora, né, um ambiente de reposicionamento da simbologia do Antigo Testamento também. E a cruz, já vimos que é um símbolo também da serpente do deserto, já vimos isso. Mas precisamos frisar algumas coisas que são importantes. A paixão é um ato extremo, é um ato de demonstração de amor extremo. E na paixão nós temos não só as revelações antigas, né, da simbologia antiga, mas temos uma nova revelação de Deus também. A capacidade de Deus em Cristo de ser um completo apaixonado pelo ser humano, e um tão apaixonado por este ser humano que se autossacrifica. Então você tem um marco referencial também na história religiosa em que um Deus dá a sua vida pelas suas criaturas. Ou seja, um Deus é capaz de tornar a sua vida menos preciosa do que a vida dos humanos. Um Deus consegue tornar a sua vida
um motivo de sacrifício, não que os humanos devem a ele, mas ele toma sobre si a dívida dos que de fato o devem e em si inaugura um momento de novo, tanto na história religiosa, como também na história da sua própria revelação. Deus ama o mundo de uma maneira que naquele momento não tinha sido antes revelada nessa dimensão. Nós podemos dizer, olha, Deus revela a graça no Antigo Testamento, sim. Pessoas no Antigo Testamento tiveram uma clareza a respeito da graça de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, tiveram. Mas nunca na dimensão que no aspecto cristológico ela se apresenta, ou seja, como um ato extremo, como um ato demarcado, de forma absolutamente incontestável e extremo, que Deus ama os humanos incontestavelmente e de uma forma absolutamente extrema e inédita, né? Impossível, inclusive, de uma compreensão lógica plena, né? É simplesmente uma graça que você aceita e não compreende, né? Então, por fim, nós temos que a paixão representa isso, né? Representa esse ato, e assim, seria chover numa olhada nós falarmos sobre todos os aspectos soteriológicos que estão implicados nisso, né? Na cruz, Cristo nos traz remissão dos pecados, nos traz redenção do mundo, nos tira do mundo, nos traz também assim, a justificação, né? Não temos mais culpa do pecado nem da dívida que era contra nós. Nós temos a possibilidade, a partir daí, de sermos santificados, né? Então a cruz, na verdade, como é importante nós compreendermos, porque frisamos, principalmente no ambiente evangelical, né? No ambiente dos evangélicos, nós frisamos muito a ressurreição de Cristo, por conta da tradição católica, que tem a imagem do Cristo crucificado, mas nós precisamos compreender que este memorial, o memorial da ceia, por exemplo, é um memorial estabelecido para a lembrança da morte. Anuncieis para que anuncieis a minha morte até que eu venha. Então, veja que o aspecto da paixão de Cristo abarca, do ponto de vista soterológico, muito mais elementos, porque a ressurreição nos garante a nossa glorificação, mas a paixão nos garante tanto a remissão, quanto a redenção, quanto a justificação, quanto o processo de santificação. E, além do mais, na cruz que Cristo vence e envergonha os principados e potestades. Há muito mistério por trás disso, porque de alguma maneira Cristo demonstra sua extrema entrega a Deus e submissão e obediência, ao contrário do que fizeram Satanás e seus anjos caídos, né? Algumas pessoas usam essa argumentação para falar de como Cristo teria envergonhado esses principados e potestades, se é que principados e potestades têm uma repercussão, nesse caso, celeste, né? Nós estamos falando que talvez Cristo, no seu ato de entrega, extrema humildade, e eu sou muito mais simpático dessa interpretação, ele envergonhou qualquer tipo de autoridade, porque abriu mão plenamente da sua condição, poderia ali ter sido duro com aqueles que estavam maltratando, poderia inclusive penalizá-los naquele momento, exato, mas Cristo aceita o seu sofrimento, aceita a sua condição e realiza uma obra superior a qualquer outra, exatamente por se manter firme no propósito de, mesmo xingado, mesmo tripudiado, mesmo humilhado, iria cumprir a sua missão, né, de salvar os pecadores. Então ele envergonha qualquer um dos poderes, ou qualquer um que possa se dizer eventualmente poderoso por alguma virtude que não seja a virtude da humildade. Então, nesse sentido, a paixão nos revela todas essas coisas.
Por fim, nós temos o ambiente da parúzia, ou da volta de Jesus, que se mostra no aspecto doutrinário de algumas maneiras que nós não podemos fugir. Primeiro, a volta de Cristo, segundo a Bíblia, é uma volta visível, pública, não é uma volta íntima, como alguns teólogos colocam, como se Cristo tivesse voltado individualmente. Tem algumas pessoas que falam sobre isso. Do ponto de vista bíblico, doutrinário, nós temos, do ponto de vista, então, que nos compete a teologia sistemática, nós temos aqui que a volta de Jesus será uma volta visível, será uma volta clara, todo olho verá, todas as pessoas, será um dia, em segundo lugar também, de lamentação, né? Muitos verão o Filho do Homem, se lamentarão, todos os povos da terra, né? Então, uma forma pública, uma forma visível, passível de terror, passível de receios, passível de medo, porque os mistérios em torno desse acontecimento são inúmeros, né? Mas nós temos na condição da volta de Jesus algumas questões, né, que são profusamente, né, assim, divulgadas, da possibilidade dessa vinda acontecer em diversos momentos, né? Para aqueles que acreditam em um período literal da grande tribulação como algo futuro, posterior, nós temos a ideia pré-tribulacionista, que seria uma volta de Cristo a qualquer momento e antes de um período em que se manifestaria a figura humana do anticristo. Nós temos, do ponto de vista escatológico, nessa doutrina, se funde com a questão da parúzia cristológica, um ambiente também da grande tribulação, desse período de tribulação e revelação da iniquidade, que seria o anticristo, besta, falso profeta, essas coisas. Nós teríamos no meio dessa grande tribulação, juntamente com o período das bodas do Cordeiro, isto que nós chamamos do arrebatamento, né? A igreja desapareceria, os aviões ficariam desgovernados, né? O mercado vazio, o trabalho parado e todas essas coisas aconteceriam nesse meio da grande tribulação, ou então no final dela. Então, os justos passariam por todas as tribulações, as pessoas seriam oprimidos por esse anticristo, e então Cristo juntamente voltaria, né, seria o seu momento de parúzia, de volta, e ao mesmo tempo o arrebatamento da igreja. Então nós temos três correntes, todas elas defendem que a parúzia, ou seja, o período em que Cristo volta, seria no período final dessa grande tribulação, né? Há muitos intérpretes que defendem que esse período da grande tribulação seria o período que Tito ordenou aquela chacina de judeus e uma série de problemas, né, no primeiro século, e outros que veem como evento escatológico futuro e que teria então repercussões diferentes. Um arrebatamento acontecendo antes desse período de tribulação, outra corrente dizendo que seria no meio dessa grande tribulação, e outra corrente dizendo que juntamente com a parúzia, ou seja, no fim dessa tribulação, aconteceria então o arrebatamento, ok? Então, assim, seria no fim desse período de grande tribulação. Então, nós temos essas três possibilidades, mas um consenso de que a parúzia, nesse tipo de molde, não das pessoas que não acreditam no milênio, né, que são amilenistas, ou acreditam que esse evento da parúzia se dará de uma forma a vencer essa grande tribulação ou período que nós estamos tendo. De qualquer maneira, há controvérsias a respeito do nível de preparo daqueles que verão isso, este grande acontecimento, né? Há aqueles que creem que todos estarão despercebidos, mas me parece que a Bíblia dá muito mais a entender que
os santos estariam um pouco mais preparados ou um pouco mais vigilantes com relação à volta de Cristo, mas que o ambiente, Cristo mesmo revelou, né, em Lucas capítulo 21, né, no seu sermão profético, Cristo revela que muitos estariam se dando em casamento, né? Ele fala sobre isso no sentido de festas, no sentido de que estariam despercebidos dessa realidade que ali então será iminente, e essas pessoas, por estarem se preocupando mais com suas próprias vidas, acabarão sendo pegas de surpresa, né? E ele viria como um ladrão à noite ou coisas dessa natureza, né? Mas nós que seríamos vigilantes, não seríamos pegos nesse momento de surpresa. De qualquer maneira, é um evento apoteótico, é um evento que aparece de surpresa ou para todos ou apenas para aqueles que estão despercebidos, né? Desapercebidos. Mas de qualquer maneira é um evento visível, é um evento glorioso, né? Um evento apoteótico, e um evento que necessariamente carrega surpresa para algum lado, para algum lugar. Muitas pessoas não estariam prontas para esse evento, e esse evento aconteceria de forma tão aberta, tão pública, tão visível para todo mundo. Okay? Este evento representa, obviamente, um ponto de salvação ou de inserção nossa no reino milenar pleno em que os crentes, né, os sacerdotes de Cristo, exercerão, então, o seu galardão, o seu reino, né, juntamente com Cristo. De qualquer maneira, representa um momento de prêmio, um momento de renovo, um momento de cumprimento da esperança, um momento de fechamento também do ideário pleno messiânico, né, em que Cristo tomaria posse das coisas, da terra, do reino, do domínio completo, né? Porque assim sabemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, como diz a palavra de Deus, mas sabemos que ao mesmo tempo é dito que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema mundano ele é controlado por lógicas malignas. Então Cristo também reverteria essa lógica, esse mundo, do ponto de vista do inconsciente coletivo. Então Cristo ele estabelece nesse momento uma nova era, um novo momento com sua volta, e que é motivo de esperança para alguns, né, motivo de alegria e motivo de tristeza, de angústia por todos aqueles que serão julgados assim de forma a serem condenados, né, a serem para alguns exterminados, para outros seriam definitivamente julgados, né, a posteriori talvez, né, mas nesse momento é um momento especificamente para quem está aqui, glorioso para alguns e extremamente doloroso para outros.